Estamos apresentando Jornal da Cultura. Na Rádio da Informação. Agora são 8h06 em Foz do Iguaçu. Deixei aqui no ar um questionamento, né, sobre Ponte da Amizade. O vice-prefeito está aqui, ele esteve em Brasília recentemente, inclusive nós conversávamos um dia antes da viagem dele, e ele me deu uma informação que me deixou bastante preocupado. O custo de UTI contratado pelo governo R$ 1.300, o custo efetivo R$ 1.600, custo efetivo R$ 3.000. Né, aproximadamente, né? É uma situação que nós enfrentamos. Nós tivemos um probleminha, caiu o sinal da internet, voltou? Voltou? Então tá bom, vamos lá. Bom dia, seja bem-vindo ao programa. Ô Bato, Cultura. Tá, daquela viagem que você fez a Brasília, aquelas conversas que você teve, Ministério da Saúde, Ministério das Relações Exteriores, ao anúncio feito de reabertura da Ponte da Amizade a partir de amanhã por parte do Paraguai. Quanto avançamos? Nós concluímos o plano de contingência que o município de Foz do Iguaçu e o governo do estado do Paraná entendem ser necessário para atender a nova demanda com a abertura da ponte. Isso nós cumprimos o prazo combinado com o Ministério da Saúde era ontem, nós entregamos o plano ontem, passamos o final de semana trabalhando no processo, o plano do que o município precisa, do que nós imaginamos que seja necessário para atender uma demanda de mais 700 mil moradores. Sobre essa tese que nós trabalhamos, apresentamos ao Ministério da Saúde, que se compromete em viabilizar o recurso, mas continua no mesmo patamar, ou seja, tem um recurso financeiro, que não no patamar que é o patamar que nós que temos de custo, mas no patamar normal que o Ministério banca, que é esse custo que você falou, que é de R$ 1.600 a diária de UTI. Mas não há nenhuma perspectiva de recursos humanos, e esse é o problema que nós ainda não conseguimos resolver. Eles dizem que vão apresentar uma relação, um cadastro, mas que caberia ao município a contratação. Isso não complica um pouco nessa fase? Complica, porque nós temos que convencer pessoas a virem para Foz. Nós estamos falando de médicos que estariam disponíveis pela desmobilização de estruturas da Covid, principalmente no Norte e no Nordeste. Só que tem que combinar com eles se querem vir para Foz, se querem deixar suas vidas lá e vir para Foz do Iguaçu. Esse é o problema. Só que até agora esse cadastro não foi disponibilizado para nós ainda. Tá, e nós estamos falando de médicos, mas você tem que convencer também enfermeiros intensivistas, auxiliares de enfermagem que tenham expertise para atuar em UTIs, você tem que convencer também anestesistas ou outros profissionais nós temos disponíveis. O que nós temos no mercado mais efetivamente em Foz do Iguaçu? Nós até temos enfermeiros, talvez não com experiência de intensivista, e temos fisioterapeutas. Não temos contratado, teríamos que contratar de qualquer maneira. Técnico de enfermagem é uma carência enorme no mercado, porque é o profissional que atua mais na linha de frente, ou seja, o que está mais disposto, e todos os processos seletivos que nós podemos fazer no municipal já foi feito, e mesmo assim não tem sempre uma falta de pessoal. Ô Bato, o município já recebeu um documento dizendo que o governo paraguaio pretende, ou tudo que nós estamos ouvindo a respeito da reabertura da fronteira ainda é extraoficial? Ainda é extraoficial. Ontem, durante o dia inteiro, nós passamos tentando conseguir uma informação oficial do governo brasileiro. Até agora de manhã, essa informação oficial não existiu. Eu falei pessoalmente ontem com o pessoal do gabinete da Secretaria de Governo da Presidência da República, ontem por mais de uma vez. Falei com o pessoal das Relações Internacionais do Ministério da Saúde. Falei com a Embaixada Brasileira em Assunção. Falei com a Polícia Federal, com a Receita Federal, e nenhum órgão oficial que atuaria no processo de abertura tem qualquer posição oficial para passar para o município de Foz do Iguaçu. O que nós resolvemos trabalhar? Resolvemos trabalhar com a perspectiva de que a ponte abriria amanhã. Ou seja, cumprimos a nossa parte, estamos esperando que é o pior cenário possível,
ou seja, a ponte abre sem ter a estrutura que nós precisamos ter. Trabalhamos com isso e estamos aguardando a posição oficial do governo federal. Tá, mas o que o município antecipou? O plano. O plano é o papel. Agora, a questão de controle, ou seja, o município tem, nesse momento, as mãos amarradas. Exatamente, até porque o controle é do governo federal. O controle da ponte é do governo federal, não é do município. A jurisdição sobre a ponte, sobre a fronteira, sobre a entrada, sobre o movimento, sobre o protocolo de entrada e de saída de brasileiros e de estrangeiros na ponte da amizade ou em qualquer fronteira é do governo federal. Então nós não temos, o que nós temos é uma intenção política do governo brasileiro, isso foi expressado pelo presidente da República, de reabrir a ponte, mas a equipe técnica do governo federal até agora não concluiu o próprio processo de como seria essa abertura. O que há é um anúncio feito pelo governo paraguaio, que inclusive tirou da negociação formalmente a Prefeitura Cidade do Leste e o governo de Alto Paraná, ou seja, concentrou a negociação, o governo central do Paraguai com o governo central brasileiro, ou seja, os municípios, em tese, não estão participando do processo de negociação direto, que nós estamos participando. Nós recebemos a informação do Ministério da Saúde, do Dr. Flávio Werneck, que é o assessor responsável pelas relações internacionais do Ministério da Saúde, que requisitou do município um plano de contingência que o município precisa para reabrir a ponte, e nós apresentamos. Foi isso que aconteceu até agora de informação oficial. Caminhamos a documentação oficialmente, por ofício, como determina a regra, e continuamos aguardando um posicionamento formal. Até agora só há conversa, não há nenhum posicionamento formal. Se você fizer uma ligação agora para a Polícia Federal Local, para a Receita Federal Local, eles vão te dar a mesma informação. Mas, de qualquer maneira, pelo menos essa estrutura de atendimento na área da saúde, ou seja, o Hospital Municipal, isso já existe uma estrutura organizada, montada, para, ainda que seja o pior dos cenários. O que existe hoje é a garantia de manutenção da atual estrutura existente no município. Nós estamos com 73% das UTIs ocupadas hoje. Isso é o que existe, porque o financiamento acabaria esse mês e há uma garantia de que esse financiamento continua para essa estrutura existente. O que nós apresentamos foi o que é necessário para se aumentar essa estrutura, imaginando o pior cenário possível. Qual é o pior cenário possível? Que toda a população do Paraguai viesse buscar atendimento aqui, a população de Alto Paraná. Esse é o pior cenário imaginado que não deve ocorrer, mas nós temos que trabalhar com esse cenário, até porque até ontem não tínhamos afirmação oficial sobre o número de leitos que a Cidade do Leste possui. Ontem chegou uma informação da Prefeitura da Cidade do Leste informando que eles têm 30 leitos de UTI disponíveis, dos quais 18 ocupados, que é o que aparentemente é o que existe de estrutura em Cidade do Leste. Se nós imaginarmos que a conta brasileira ela é feita como cenário ideal de um leito a cada 10 mil habitantes, se somarmos os leitos de Cidade do Leste, nós precisaríamos de pelo menos mais 40 leitos de UTI somente para atendimento da população de Cidade do Leste. Por isso que nós trabalhamos com ampliação de mais 50 leitos em Foz do Iguaçu para tentar suprir essa necessidade se for necessário. A gente fala em 70 leitos, mas é bom deixar claro que 20 leitos seriam destinados à macro-região. Que Foz do Iguaçu não tem como negar, é uma busca ativa de leitos, né? Isso é feito pelo Ministério, pela Secretaria de Estado. Nesse caso é o contrário, ficariam 20 leitos da macro-regional disponíveis para a Foz. Tá. Então, esse custo que vocês passam de R$6.300.000 mensais seria um custo... Para 50 leitos. Para 50 leitos. Para 50 leitos de UTI. Então, nós teríamos 50 leitos implantados aqui e contaríamos com 20 na macro, que é Cascavel, Toledo... Cascavel e Toledo, que deixariam 20 leitos reservados. Reservados não, mas ficariam à disposição em toda a macro-região. Se faltar leito em Foz do Iguaçu, de ocupar os leitos da macro-região. Está preocupado para amanhã, então? Nós esperamos que até hoje, no final da tarde, a gente tenha pelo menos uma notícia mais clara do que vai acontecer. Porque o maior problema não é nem o que fazer, é como fazer, né? O que fazer, nós até sabemos o que fazer. Agora, nós imaginamos o quê? Como é que vamos agir? Nós, por exemplo, já negociamos com a Receita Federal a instalação de um caminhão
da unidade de saúde móvel na cabeceira da ponte. Nós só vamos instalar se a ponte for abrir. Agora, nós não conseguimos fazer isso de hoje para amanhã. Também não dá para levar uma estrutura lá, deixar montada, disponibilizar a RH e a ponte não abre. Então, nós precisamos dessa notícia hoje até o meio-dia, pelo menos, para que consigamos montar uma estrutura preparatória, que é o mínimo de estrutura, que é uma triagem na cabeceira da ponte. Tá, isso seria com aquela unidade de saúde que já circulou nos bairros de Foz do Iguaçu. Exatamente, aquela unidade iria, porque nós tínhamos 3 opções, ou abrir a unidade de saúde de Jardim América ou de Jardim Jupira, 24 horas, para atender o Covid, ou instalar uma unidade de saúde móvel na cabeceira da ponte. Nós optamos pela unidade de saúde móvel, para não criar problemas para o atendimento dessas comunidades, tanto do Jardim América como do Jardim Jupira, nas suas unidades de saúde. Ok, então, olha, Lobato, eu sinceramente eu me preocupo, né, quando eu vejo essas questões que nos impõem determinados riscos, né, e a gente fica de mãos atadas, né? Sim. É porque, como você disse, passaram por cima. Brasília e Assunção discutem um tema que vai impactar diretamente Cidade Leste, Foz do Iguaçu, Paraná e Alto Paraná, né? O governo federal tem cumprido a etapa de nos ouvir, eles realmente têm nos ouvido. Tem ouvido. Mas não tem dado ainda o retorno oficial do que vai fazer. Talvez até porque também eles não têm o modelo ideal, porque se imaginarmos qual seria o modelo ideal, se alguém conseguir responder essa pergunta, talvez que responda, mas então, o principal problema é qual seria o formato de se abrir uma ponte gradualmente. Eu, sinceramente, não consigo enxergar que o formato apresentado pelo Paraguai seja um formato possível de ser executado. É o que aconteceu com as companhias aéreas, né? Os voos que as companhias aéreas consideraram que algumas exigências eram absurdas, né? Então, o governo brasileiro, só para reforçar esse ponto, já deixou na portaria uma possibilidade, que é o trânsito fronteiriço, desde que haja reciprocidade nas cidades gêmeas, né? Mas depois, quando veio essa informação da abertura da ponte, ficou todo mundo entusiasmado, né? Só que a velocidade do entusiasmo não acompanhou a parte técnica, operacional necessária para que esse processo se consolide, né? Então, muito trabalho, vocês têm muito trabalho de hoje para amanhã. Muito trabalho de hoje para amanhã. Então, eu vou te liberar para você poder correr atrás. Obrigado, Ayrton. Um abraço. Obrigado, de Cultura. Um abraço a todos e todas. Obrigado pela presença. Agora, 8h18. Cultura, a rádio da informação, jornalismo e prestação de serviços.